Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos a mais um exemplo da nossa disciplina. Esse vai ser o primeiro exemplo da parte de efeitos térmicos em reatores com reator CSTR. O exemplo é o seguinte: a nitração de compostos aromáticos é uma reação altamente exotérmica que geralmente utiliza catalisadores que tendem a ser corrosivos, como por exemplo HNO3 ou H2SO4. Uma reação menos corrosiva emprega N2O5 como agente da nitração, conforme apresentado no esquema abaixo. A gente tem N2O5, que é o componente A, reage com duas moléculas de benzeno aqui, que é o componente B, para produzir aí duas moléculas do composto aromático nitrado, que é o componente C, e uma molécula de água. Se essa reação aí for conduzida em um reator CSTR adiabático, é perguntado qual seria o volume e o tempo espacial necessário para que a gente atinja 35% de conversão do componente N2O5. A gente sabe que a reação é de primeira ordem para A e de segunda ordem para B, logo é uma reação elementar. Alguns dados adicionais necessários para a resolução aí do nosso problema. A gente tem o ΔH de reação, que vale menos 370,1 kJ por mol, CP do componente A 84,5, do componente B 137, componente C 170 e do componente D 75, todos com a mesma unidade, Joule por mol Kelvin. Temos a temperatura inicial, 303 Kelvin, vazão molar aí do componente A inicial de 10 mol, valor molar do componente B 30 mol, vazão volumétrica 1000 litros por minuto, concentração do componente A no início 0,01 mol por litro, e a correlação aí da constante cinética K em relação à temperatura, sabendo que ela tem unidade de litro mol ao quadrado minuto a menos 1. Agora que já sabemos o problema e já conhecemos os dados necessários para a resolução, vamos partir para organizar o nosso conjunto de dados e resolver esse problema aqui para o reator CSTR. Então vamos à resolução do nosso problema, pessoal. Porque a gente sabe que a gente tem uma reação que está sendo conduzida em fase líquida, logo podemos assumir que a densidade é constante. A concentração do componente A, nesse caso, seria escrita como CA0, que multiplica 1 menos FA. A concentração do componente B, escrita em termos da concentração do componente A, seria escrita como CA0, que multiplica 3 menos 2 FA. A vazão aí, molar do componente A seria escrita como FA0, que multiplica 1 menos FA. A vazão molar do componente B como FA0, que multiplica 3 menos 2 vezes a conversão do componente A. A vazão molar do componente C, 2 vezes FA0FA, e a do componente D, FA0FA. Tudo isso com base na característica estequiométrica que nos foi fornecida e com base nos dados das características de alimentação do nosso reator. Além disso, podemos escrever a equação para o balanço de massa. O balanço de massa para esse reator vai ser V igual a FA0 XA dividido por menos RA. Lembrando que a taxa nos foi fornecida é elementar a nossa reação, de forma que a gente pode escrever que menos RA é igual a K, concentração de A, concentração de B ao quadrado, e fazendo a substituição com os valores que determinamos para CA e CB, a gente chega nessa expressão maior aí, apresentada. Para o balanço de energia, a gente sabe que a gente não tem troca de calor, porque é um reator adiabático, então a troca de calor é zero, e a gente pode escrever diretamente a equação do balanço de energia. Essa equação vai conter o termo entálpico correspondente à reação química, que é esse termo do ΔH, e o termo entálpico sensível, correspondente aí à parte das capacidades caloríficas dos componentes envolvidos na reação. Então, fazendo a substituição dos dados, a gente consegue escrever que 0 vai ser o ΔH de reação, que multiplica FA0 vezes a conversão de A, mais, ali já abrindo um somatório, FA0, que multiplica 1 menos FA, CP de A, T menos T0, mais FA0, 3 menos 2 FA, CP de B, T menos T0, mais 2 vezes FA0, FA, CP de C, T menos T0, mais FA0, FA, CP de D, T do componente D, que multiplica T menos T0. Dessa equação a gente conhece todos os termos, exceto a temperatura. Então a gente pode resolvê-la para T de forma que a gente chega ao valor de 554,39 Kelvin para a temperatura do nosso sistema. Com esse valor de temperatura a gente consegue determinar o valor da constante cinética K, basta utilizarmos a equação que nos foi fornecida no enunciado do nosso problema, e o valor correspondente da temperatura que a gente determinou como sendo a temperatura de saída do nosso reator CSTR. Com isso a gente determina que o K vale 120,56 litro ao quadrado por mol ao quadrado minuto. Com esse valor de K, a gente consegue de forma muito direta determinar o volume do nosso reator pela expressão algébrica que desenvolvemos para o balanço de massa, e o volume vale 8.442 litros.
O tempo espacial é o volume dividido pela vazão volumétrica, e assim a gente consegue determinar o tempo espacial, que é o número solicitado na questão para a gente, e ele vale 8,44 minutos. Como vocês puderam ver, o exemplo para o reator CSTR é um exemplo muito direto, é um exemplo de uma aplicação aí algébrica das equações combinadas de balanço de massa e balanço de energia, e espero que o exemplo tenha ficado claro. Em caso de dúvida, vocês sabem onde podem me encontrar. A gente se encontra então em uma próxima aula ou atividade da nossa disciplina. Até lá!